Olá, olá. Olá, Beatriz. Boa tarde. Olá, Igor. Conexão rápida, hein? Aceitou meu convite. Bora lá. Tudo certo. Tá chegando o pessoal. Hum, Seja bem-vindo à nossa semana de meio ambiente. Que assim, tá me ouvindo? Tá tudo Tô, certinho? tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Sim. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Semana de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente e do LABS, Laboratório de Inovação e Sustentabilidade da Unifesp. Seja bem-vindo, Igor. Muito Quer se obrigado, apresentar? Beatriz. Sim, claro. Primeiramente, para agradecer o convite da Prefeitura. A gente considera que é essencial essas parcerias. Então, o Labs, estando em Osasco, ele tem muito a oferecer. E, bom, meu nome é Igor, sou estudante de Relações Internacionais da EPEM, então da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. E o Labs ele nasceu com esse intuito de pensar as questões atuais, questões contemporâneas. Então, a sementinha dele foi plantada lá em 2019 no projeto Pacto Global Experience, que visava pensar as questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E assim o projeto ele foi evoluindo, e os professores coordenadores notaram que tinha uma necessidade de se pensar as questões de sustentabilidade e inovação. Então, a gente tem um mundo cada vez mais com problemas socioambientais que deve ser analisado sobre várias perspectivas. Então, o Labs ele veio com esse objetivo, estamos tocando o projeto desde o ano passado, né? Assim, nesse projeto meio híbrido, né? Então, a gente está fazendo só atividades à distância, mas estamos programando muitas atividades presenciais e é um prazer tocar com a equipe esse projeto incrível. Excelente, Igor. Muito obrigada. Deixa eu explicar para o pessoal, né? Porque a gente convidou o Labs para participar da nossa Semana de Meio Ambiente de 2021, uma semana que está acontecendo de maneira remota, com atividades, em sua maioria, online. Então, por quê, né? A Semana de Meio Ambiente de 2021 se propôs, né, a falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. O pessoal que nos segue já deve ter ouvido falar nas nossas postagens, mas o que, que é, né? Nada mais é que lá em 2015, né, líderes mundiais o que, que é? Eles se reuniram lá em Nova York para discutir, né, ações propositivas, um plano de ação para erradicar a fome, para acabar com a pobreza, para pensar em ações de restauração, de conservação ambiental. E se formaram 17 ODS. E neles tem 169 metas, né? E o Igor vai contar para a gente também o que o Labs tem a ver com os ODS, né? Em que ODS eles atuam. E essa é a ideia, de trazer esse parceiro, trazer atores, né? Porque a gente tem uma universidade federal aqui com sede em Osasco, e utilizar do trabalho do grupo de extensão deles para benefício também do município de Osasco, né, Igor? Sim, E a sim, gente isso quer mesmo. trabalhar em conjunto para o benefício dos nossos munícipes da nossa cidade. E acho que a gente pode começar, né, Igor? Você já deu uma Sim, claro. introdução, acho que você pode falar, né, qual que seria a ideia do Labs, o que seria inovação e sustentabilidade para vocês, falar um pouquinho dos ODS, vou deixar você à vontade. Tá bom, certo. Então, como a Beatriz falou, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis propostos pela ONU. Então, a gente tem um mundo que tem várias coisas acontecendo. Então, temos problemas sociais, problemas econômicos, problemas ambientais. Então, a gente tem essa pauta muito tangível nos últimos tempos e é necessário a gente olhar para essas questões. Então, os ODS vai desde a erradicação da pobreza, combate à fome, vida marinha, equidade de gênero. Então, o Labs ele veio com essa proposta, então ele veio de um projeto que olhava para todas essas questões e principalmente olhando para a situação da pandemia, que a gente teve uma evidenciação dos problemas socioeconômicos, o Labs ele veio com essa proposta de pensar que é necessário a gente atrelar a inovação e sustentabilidade. Mas o que seria, né, atrelar esses dois pontos? Então, se a gente for pensar na realidade brasileira, a gente tem principalmente nos tempos atuais, a gente tem uma significativa massa de desempregados. Então,
a gente Sim, temos. consegue observar que a gente tem vários conflitos ali de ordem de classe, de trabalhistas. Então, o Labs ele vem com essa proposta de pensar como a gente pode desenvolver certas comunidades, como a gente pode apoiar, então, certos grupos para que eles consigam ter subsídios para conseguir ter uma significativa um significativo avanço em seus modos de produzir e de subsistência. Então, deste modo, nossa proposta é ter parceiros que apoiam a nossa causa. Então, a gente tem parceiros tanto no âmbito privado e a gente visa também parceiros no âmbito público e para desenvolver cursos, desenvolver qualificações e pensar como esse movimento é essencial para que a gente crie uma sociedade mais igualitária e justa para todos. Ótimo, ótimo, Igor. É exatamente isso, né? Você falou do poder público, estamos aqui, né? Estamos disponíveis para fazer essa parceria dar certo, principalmente nós aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Nós sempre trabalhamos de forma articulada, né? Intersecretarial, então, assim, estamos à disposição para trabalhar frente ao Comitê de Economia Solidária, para convidar vocês para entrar nesse nicho, né? E falar com os atores das comunidades, assim, a gente está disponível para somar com vocês, que a gente acha que a causa de vocês é nobre. Sim, é incrível, é incrível. A gente só vai alcançar os objetivos com trabalho conjunto, né? Então, Isso. é essencial e ter a universidade inserida nesses espaços, um local socialmente referenciado, para que as pessoas usufruam e consigam, sim, ter benefícios, a gente consiga pensar a nossa sociedade, organizar ela, de suma importância. Então, nos últimos tempos, a EPEN fez 10 anos e é muito significativa ela estar no espaço que ela está, e o campus novo está em construção, então um campus com viés extremamente sustentável, um dos campos mais sustentáveis do país. Então é necessário que a gente consiga servir a sociedade e a gente tenha esse apoio. Então a gente consiga ter subsídio para pesquisa, para conseguir auxiliar da melhor maneira os munícipes osasquenses e assim a sociedade brasileira por completo. Exatamente, a gente concorda e trabalha nessa linha, Igor. Você E, quer falar um pouco de quais ações vocês estão elaborando? O que vocês estão fazendo? Você falou que estão trabalhando de forma híbrida, né? Mas conta um sim, sim. pouquinho como é que foi o trabalho de vocês no início, o que vocês se propõem. Bom, o projeto ele foi principalmente idealizado por dois professores da nossa escola, né? Que é o Dan Levy e a Liege Petroni. E eles tiveram esse objetivo de juntar alunos que também quisessem observassem essas questões. E o projeto ele começou a ser idealizado antes da pandemia e ele nasceu em junho. Então a gente está completando um ano agora, inclusive. E estamos fazendo. Parabéns! Obrigado. Espero que venha muitos ainda, né? Muitos mais. E ultimamente a gente tem feito muitas lives com parceiros, lideranças comunitárias. Então a gente tem a Ver de Impacto Positivo, temos o Sustentável Contábil e também fazemos webséries. Então, como nosso objetivo é pensar as questões de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, a gente tenta falar com certas lideranças comunitárias e saber como elas podem apresentar o projeto delas e atrelar os nossos objetivos e também com o potencial de divulgação, né? Então, é necessário que a academia se associe aos problemas reais, né? Além dos problemas que saiam da sala de aula e apliquem para a realidade. Então, temos feito webséries que apresentamos pessoas que tocam esses projetos, né? Sim. E assim como temos grupos de estudo. Então, mensalmente, delimitamos vários temas que podemos analisar, que estejam atrelados com nossos objetivos, e aí a gente se divide em duplas, trios, e depois, no final do mês, a gente apresenta, fala sobre o que é o assunto. Então, temos para esse mês, pelo menos o meu grupo, temos que pesquisar sobre ESG, então Environment Social Governance, que é um tema importante, que muitas empresas estão olhando para isso agora, vendo que o crescimento produtivo, o crescimento econômico, ele é necessário estar atrelado com as questões de meio ambiente. Então, não tem como a gente pensar apenas no lucro, sendo que a gente não está atrelado com as Sim. questões ambientais. E, além disso, a gente, citando, né, as webséries, a Isso. gente tem diversos parceiros. Então, a gente fez uma websérie com as Meninas Marim, que é um projeto situado na Zona Leste de São Paulo.
e elas desenvolvem artesanatos voltados ao afroempreendedorismo. Então, são mulheres negras que elas desenvolvem sua arte. Então, tem oficina de turbante, oficina de bonecas, abayomi, e aí elas fazem esse núcleo de apoio entre elas e promovem feiras na região. E desse modo elas incentivam, além do empreendedorismo de mulheres, que muitas vezes são responsáveis por serem chefes de família, né? E também conseguem promover a cultura afro-brasileira, que é de suma importância. Então a gente fez um vídeo com elas, quem está aí pode conferir na nossa página, foi bem interessante. Acho que temos nosso editor aqui, o Gabriel, também super arrasando no trabalho. E, enfim, é isso. Ai, que bacana, Igor. E aí fica o convite, né, para todo mundo que segue a SEMA, o Labs, né, para participar, né? Quem são os atores aqui da região, aqui do município de Osasco, que querem contar a sua história, né? Eu acho que a gente pode já Sim, convidá-los, né, sim. para futuros episódios, né? Isso é muito bacana se a gente conseguir fazer essa articulação com o pessoal daqui, né? E é o que você Exato. disse, né? Você falou da história das mulheres, né? Do protagonismo. E isso envolve, né? Porque o pessoal às vezes está acostumado a ouvir os ODS e pensar que é só meio ambiente, né? Mas a gente tem um fator, assim, envolve todas as ações, né? E a gente, como prefeitura, a gente executa cada ação dentro dos 17 objetivos. Eu queria que você contasse um pouco sobre os temas, os ODS que vocês trabalham. Certo. No caso, é interessante a gente pensar como os ODS eles são essenciais para a elaboração de políticas públicas. Então, Sim, é bacana ter a secretaria envolvida na Semana de Meio Ambiente, promovendo os ODS, promovendo esse debate para a sociedade, porque, por sim, muitas vezes, são temas que são muito caros para a nossa realidade subdesenvolvida, que a gente precisa, sim, que tenham força. Então, a gente precisa de múltiplos apoios e precisam ser divulgados. Então, cada um pode fazer a sua parte, cada um pode se inserir do modo que conseguir contribuir, né, nos espaços onde está inserido e tocar sim, isso. Mas o sim, Labs em si, ele está principalmente atrelado, a nossa live, né, estaria relacionada ao ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, que se associa a partir de uns compromissos assumidos pelo Brasil de até 2030 modernizar a infraestrutura geral de vários setores produtivos e reabilitar as atividades econômicas para torná-las sustentáveis. Então, a partir das nossas parcerias, a partir dos contatos que fazemos, tentamos ao máximo ver como as empresas estão analisando isso. Então, tem os temas de SG, como eu comentei, sim. e quais são os próximos passos, como a academia pode ajudar, como elas estão prestando uma ajuda também à sociedade, e enfim. Além disso, consideramos o ODS 17 essencial, que é ações e parcerias e meios de implementação. Então, aqui, de certo modo, estamos fazendo uma parceria Sim, público-público, né? Assim, de esfera sim, municipal e esfera federal, mas é de suma importância que a gente pense como as parcerias e como a gente pensar a associação entre público e privado podem ser muito benéficas. Então, é necessário, sim, a injeção de financiamento público para desenvolvimento de ações, desenvolvimento de pesquisa, mas é necessário que a gente tenha também parceiros privados que entendam como é necessária a pesquisa da universidade, a pesquisa dos grandes centros de pesquisa para avanço da nossa sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, nos outros países é muito comum a questão dos think tanks, né? Que são parcerias de grandes instituições de ensino com instituições privadas e que elas também ajudam a pensar as questões pessoais e coletivas, né? Então, é de suma importância que ter os múltiplos atores envolvidos nas lutas, né, que os ODS apoiam. Além disso, a gente tem a questão do ODS 2, que é zerar a fome no mundo, né? Então, ultimamente, a gente está numa situação de evidência e de certa vulnerabilidade, insegurança alimentar na sociedade brasileira. Então, o Brasil, nos últimos tempos, voltou para o mapa da fome. E como é necessário que a gente tenha projetos e pessoas comprometidas a olhar para essas questões e ver que é necessário a gente apoiar o pequeno produtor, é necessário que a gente sim. apoie essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade
E justamente, acredito que a pandemia, diante dos objetivos que estavam sendo alcançados muito a pulso, né, muito devagar, então até a questão da educação, a pandemia ela foi de fato um banho de água fria, assim, é uma situação muito difícil de recuperar, mas o trabalho coletivo, o trabalho da sociedade, o trabalho dos governos é de suma importância para a gente voltar a essa retomada das pautas, Beatriz. Igor, você falou tudo e mais um pouco. É exatamente isso. Nós, né, como setor municipal aqui, governo local, nós estamos com um comprometimento, né, com os ODS, né, com a erradicação da pobreza. Nós temos projetos, políticas públicas, né, já enraizadas no município que cumprem muito dos ODS e a gente precisa divulgar isso, né? E Sim, sim. fico muito contente, né, com o poder, né, de vocês, como um grupo de extensão, como o Labs, né, como um laboratório de inovação e sustentabilidade. Vocês são a ponta da universidade pública, né? Vocês que estão ali interagindo com os atores sociais e trazer vocês para perto é nessa ideia de vocês colaborarem, né, com o cumprimento, com a conquista, né, do município, do governo local, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e as metas, né, que a gente tem que. É uma responsabilidade que o governo local tem com os munícipes. E vocês, eu entendo, né, essa nossa parceria, né, principalmente o Sim. objetivo 17, que a gente está trazendo agora na Semana de Meio Ambiente, a ideia é a gente mostrar para a população, né, quem são os nossos parceiros e quem está colaborando, né, em prol dos ODS, mas em prol do meio ambiente também, né? Esse Sim, nicho sim. que a secretaria consegue trabalhar mais diretamente, né? Então, Sim, eu totalmente. fico muito contente de você relatar aí os ODS que vocês vêm trabalhando. E muito contente de agora vocês serem parceiros nossos, né? Sim, é bem Mas legal ver na prática, né, como estão sendo implementados, e é bem interessante. Parabéns pelo trabalho da secretaria e da prefeitura em si. exatamente. A gente tem trabalhado arduamente, né, para incluir os ODS dentro do nosso planejamento, né, dentro dos nossos planos, dentro das nossas políticas, para que até 2030 a gente consiga alcançar com êxito, né, as metas. Sim. Mas, bom, a gente falou aqui do município, né, do município de Osasco, as webséries de sucesso de vocês, né, mostrando o trabalho dos atores, das comunidades. Eu queria que você contasse para o pessoal quais são os benefícios, né, de trazer esse projeto, né, para os munícipes de Osasco, para a população. E convidar eles, né? O que você acha? Sim, claro. No caso, o Labs ele tem os projetos pilotos, como eu comentei. Então, a gente elaborou um curso com os parceiros. Então, a gente tem uma formação técnica de competências socioemocionais para empreendedores da comunidade. Então, a gente atualmente estamos aplicando o projeto na comunidade da Brasilândia. Por termos um contato lá, por termos uma liderança comunitária que possibilitou a nossa entrada para a aplicação do curso. Então, a gente está na elaboração, estamos na finalização, né, da aplicação desse curso, que tem 3 módulos. Então, a gente pensou esse plano piloto, esse projeto piloto do curso Mulheres da Brasilândia, né, que apelidamos, porque a gente, a partir de pesquisas e tudo mais, o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem uma pesquisa deles que é sobre gênero, raça e economia, que eles abordaram como as mulheres são responsáveis muito pelas chefias das famílias, né? Então, elas são responsáveis por grande parte da renda ou pela renda integral de muitas famílias brasileiras. Então, a gente pensou que muitas dessas mulheres, principalmente aquelas nas periferias, principalmente as mulheres negras, elas já empreendiam há muito tempo, já faziam grandes empreendimentos, já estavam envolvidas com atividades que poderiam complementar a renda, só que até pouco tempo atrás elas não eram olhadas como empreendedoras ou não tinham seu devido valor diante da sociedade. Então, a gente, junto com 2 parceiros incríveis, que é o Sustentável Contábil, o projeto Floresce Você, criamos a ideia de pegar essas mulheres e ver a necessidade delas, o que elas faziam e como a gente poderia colaborar. Então, criamos esse curso de 3 módulos. Então, ele estava previsto para ocorrer de forma online.
Então, no espaço da comunidade, as mulheres iam lá, usariam o computador e acompanhariam o curso. E, posteriormente, a gente planeja implantar presencialmente, quem sabe o campus Quitaúna, né? Aí em Osasco, seria incrível para divulgar para a comunidade, para ajudar as mulheres e toda a comunidade em si a pensar como elas podem fazer a melhor gestão de seus negócios. Então, o nosso curso ele conta com 3 módulos, que é o Empreendendo na Comunidade, que foi elaborado por nosso grupo, em que apresentamos o que é um plano de negócios, como elaborar um plano de negócios, espécies de pessoas jurídicas, então, quais seriam as instituições, as organizações que essas pessoas lidariam constantemente para a melhor gestão de seus negócios, e a lista de atividades econômicas com fins lucrativos. E, além disso, o Floresce Você, eles criaram uma trilha de treinamento muito mais com um viés socioemocional. Então, o que é ser mulher? Então, o que seria o que ser mulher a partir da perspectiva social e cultural? O que fazer com os problemas sociais que nos sabotam? Então, a gente tem uma série de desigualdades estruturais que, querendo ou não, elas impedem certas pessoas de chegarem, avançarem em certos temas, conseguirem um sucesso, uma progressão socioeconômica, né? Então, e além disso, elas colocaram outro módulo que é o que é empreendedorismo sem glamour. Então, é o que eu falei, as pessoas na periferia sempre empreenderam o tempo todo, sempre fizeram isso, mas para elas e para a sociedade era um modo de sobreviver. Mas muitas vezes, se a Sim. pessoa cria um negócio, ela vai vender alguma coisa, ela está empreendendo, ela não tem as bases legais, diversas instituições às vezes negam crédito, negam diversas coisas, e é necessário que tenham projetos que olhem para essas questões. E, além disso, tem o outro módulo que é o que são negócios de impacto socioambiental e formação e fomento de negócios comunitários. E tá sendo incrível elaborar esse projeto. A gente não vê a hora de aplicar e não vê a hora de aplicar também presencialmente, né? Virtualmente, presencialmente. E é isso, Beatriz. A gente acredita que essas iniciativas são essenciais para aproximar as pessoas, para que elas tenham mais dignidade, para que elas consigam, de fato, alavancar e também atrelar, saber que o projeto de futuro global precisa atrelar a inovação, então, seja qual for lá o negócio, qual for o empreendimento, ele precisa pensar na Sim. sustentabilidade e como fazer isso e equilibrar lucro e as questões ambientais. Então, o Labs e os nossos parceiros e a prefeitura também, eu acho que entra muito nessa base, né? nesse auxílio. Sim. Igor, pela sua fala a gente consegue perceber, né, eu conhecendo o trabalho de vocês, que vocês executam com êxito, né, tudo aquilo que vocês se propõem. E a ideia, né, dessa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, futuramente, né, com a Prefeitura, né, se a gente conseguir os atores, né, conseguir fazer essa interlocução com os demais temas, né, porque a prefeitura, né, a gente presta serviço para o público, então a gente está interessado em colocar esse serviço que vocês elaboram, né, com muito cuidado, né, muita expertise de vocês, colocar isso em contato com o nosso público, né, Sim. os nossos munícipes, né, com muito carinho e atenção que a gente dá para a cidade de Osasco. Então essa é a proposta, né, da nossa live, falando para o pessoal, de contar um pouco do trabalho do Labs, da Unifesp, o Laboratório de Inovação e Sustentabilidade da Unifesp, que tem um campus aqui em Osasco. E contar, né, que vocês estão à disposição também, a gente consegue, como ator, né, fazer essa interlocução entre a população e os serviços que vocês têm executado, para que a gente consiga alcançar um maior público, né, e mais pessoas sejam beneficiadas. Seria muito bacana se a gente tivesse pessoas inscritas, né? Imagina, não sei como está funcionando as webséries de vocês, mas você ficaria muito contente que atores daqui da cidade participassem. Sim, de E aí, fato. E gente aproveita e deixa o convite já, procure a nossa página, Labs Unifesp. isso, Estamos no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Confira as nossas webséries, entre em contato conosco via DM e pode falar. A gente quer muito divulgar esses projetos, temos um bom alcance, temos conexão com projetos do país todo, assim, que também estão na vanguarda desse movimento, né? E, enfim,
Além disso, né, também aproveitar para esclarecer que a universidade, o espaço da universidade é o espaço de todos. Então, logo menos Isso, teremos o campus Quitaúna e saber que todas as pessoas podem usufruir desse espaço, podem adquirir conhecimento, podem, sabe, divulgar suas práticas, podem participar de palestras. E é muito, muito rico, muito importante que toda a sociedade contribua para a construção desse espaço universitário mais democrático, de todos, que esteja associado à realidade, né? Não só exatamente. somente aos problemas externos, aos problemas de longe, né? Sendo estudante de relações internacionais, a gente estuda muito as questões do sistema internacional, mas também é necessário que a gente olhe para nossos problemas para entender a formação do nosso povo, entender a formação da nossa política. E Sim. quanto mais as pessoas participam, quanto mais pessoas estão envolvidas, é muito proveitoso. Então, deixo o convite para vocês conhecerem a EPEN, né, assim que possível, e aproveitarem ao máximo as atividades que são feitas por todos os projetos, temos diversos outros projetos de extensão. E é isso, Beatriz, muito Isso. obrigado. Obrigado pelo convite, foi muito legal, recebemos com muito ânimo na equipe essa proposta e esperamos poder contribuir ao máximo com vocês. E pensar os problemas dos munícipes osasquenses e também da sociedade brasileira como um todo, né? Exatamente. Muito obrigada, Igor. Eu vejo que vocês preenchem, né, essa lacuna que existe, né? O propósito da universidade pública, né, de atuar na comunidade do entorno, em atuar, né, vocês como universidade federal, e vocês preenchem, vocês como Labs preenchem muito bem, né, essa lacuna desse propósito da interação com a comunidade e com os atores. Então, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, agradecer a presença de vocês aqui na nossa Semana de Meio Ambiente, convidar o pessoal que está assistindo, né, para acompanhar as nossas atividades futuras da semana. A gente só está na segunda-feira. O Lab se propôs, né, a fazer publicações durante a semana. Nós vamos ter atividades durante a semana. Para vocês acompanharem o nosso Instagram aqui, SemaRH Osasco. O Departamento de Educação Ambiental criou um canal no YouTube, né, agora nesse ensino híbrido que a gente está vivendo de maneira remota. Então, nós temos o Educativo Mundo de Oz lá no YouTube, também confiram lá, pessoal. E é isso, Igor. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, E obrigado a até todos que nos mais. A gente acompanharam vai nessa aparecer mais por live. aqui, né? Sim, sim, claro, esperamos outros convites. Também convidaremos vocês para as próximas possibilidades. Em outubro teremos nosso festival de inovação e sustentabilidade. Acompanhe a nossa página, curtam a nossa página e entrem em contato conosco para divulgação de seus projetos, seus trabalhos e vamos construir a realidade que a gente quer, todo mundo junto. Obrigada, Igor. Um Obrigado, prazer. Beatriz. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, pessoal. O pessoal está colaborando aqui. Muito obrigada por assistirem a gente. Vai ficar disponível, viu? Lá no IGTV essa live. Bora compartilhar. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tarde. tchau.